Livro do Êxodo, o capítulo de número 21. O capítulo de número 13, versículo 21. Capítulo de número 13, versículo de número 21. Vou ler aqui junto com os irmãos. Todos encontraram? Se não encontrou, acompanha conosco aqui. Mas nós fazemos questão que você ande com a sua Bíblia. Mas eu tenho, então, esteja sempre atento no seu smartphone, porque quando você for embora, vai estar aberto nesse texto. Depois você continua refletindo na sua casa, em nome de Jesus. O texto diz assim, muito obrigado. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, Ele ia na frente deles, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Somente até aí, feche seus olhos, mas não a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Pai, nós tivemos a oportunidade de te adorar, Senhor, e fizemos isso, ó Pai amado, com os louvores que foram ministrados. E em meio aos louvores, o Senhor já foi falando conosco, ó Pai. Eu sei que teve pessoas que já foram tocadas, ó Pai amado, com os louvores que nós adoramos o Seu nome. Pai amado, nós podemos ter a oportunidade de continuar te adorando na entrega da nossa oferta, do nosso dízimo. Nós fazemos isso com muita alegria, Pai, porque nós temos compreendido que é uma forma de adorar o Senhor, é uma forma de obedecer a Tua palavra, Senhor. Pai amado, ficamos felizes porque nós temos amigos visitando a nós, ó Pai amado, nesta manhã. Mas nós estamos muito mais felizes, Senhor, porque o Senhor já se faz presente. Este salão, ó Pai amado, até algumas horas atrás era somente um salão que tinha uma placa ali fora, Deus. Mas agora ela é a Tua igreja, Senhor, porque todos os templos, todos os membros estão reunidos neste lugar, Pai amado. Então continua falando conosco, Pai. Agora é através da Tua palavra, Senhor, Pai amado, que o Teu Espírito tenha liberdade de atuar deste altar, ó Pai amado, na nave da igreja e nas casas que conosco estão, Senhor. Pai amado, atua de uma forma especial, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém? Pode tomar o seu assento. Você está na casa do Pai, portanto, se você quiser adorar, dando um glória a Ele, você pode adorar, né? Desde que assim você não tire a atenção do seu irmão, mas o importante é que você possa expressar. Se você sentir, olha, alegre com a palavra que Deus falou ao seu coração, dá um glória a Deus e um aleluia aí, irmãos, porque é uma forma de você engrandecer o nome do nosso Deus. Esses últimos versículos do capítulo de número 13 fala algo que estava acontecendo com o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus havia tirado com mão forte do Egito. Um povo que passou por todo um processo, as 10 pragas, atuando, enfim, até que Faraó abriu mão e deixou o povo ir. Mas não foi da maneira como Faraó queria, mas foi da maneira como que Deus quis. Por isso, não negocie com o inimigo. Muitas vezes o inimigo quer que você, mas deixa só isso aqui. Não, é toda a sua família do Senhor Jesus. Não abra mão de ninguém. Mas ele não está, mas continue orando, jejuando, porque o negocinho não vai ficar uma agulha. E não ficou uma agulha. Não é somente um culto que eu quero fazer. Nós queremos ir para uma terra que o Senhor prometeu para nós. Então nós também estamos a caminho de uma terra que foi prometida. O noivo, quando ele esteve aqui, Jesus falou, olha, eu vou, mas eu vou para quê? Eu vou para vos preparar um lugar. Sabe por quê? Porque é assim, o judeu, ele não casa sem antes o marido não ter uma casa para receber a sua noiva. Por isso Cristo falou, eu estou indo, mas eu estou indo, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco está demorando algum tempo, mas é o tempo que está sendo necessário para preparar, e o lugar está preparado, irmãos. Os sinais estão apontando aí que a qualquer momento o noivo vai bradar. E quando o noivo bradar, chamando a tua igreja, ei, nós vamos ouvir, amém? Amém. É esse Deus que fez isso, mas só que quando ele levou o povo, ele fez, o cuidado era tão grande que ele falou, nada vai impedir nessa caminhada. Por isso, durante o dia, vou manifestar com uma coluna de nuvem à sua frente. Para quê? Para mostrar a estrada, para proteger do calor, para que ninguém se perdesse em meio ao deserto, mas que em meio a um deserto
ele sempre tivesse no caminho. Em meio a um deserto, ele sempre tivesse no caminho. Porque os desertos da vida não vai te tirar do caminho. Talvez você iniciou o ano e já está parecendo que está entrando num deserto aí. Pode entrar, não fica preocupado com o deserto não. O importante é você não perder o caminho. E o Senhor te trouxe nesta manhã para dizer assim: olha, tem uma nuvem que vai te guiar durante o dia. Mas está pensando que aqui para nós é difícil andar à noite. E a noite fala de luta, a noite fala de situação difícil. Mas o Deus, ele falou: o meu povo eu zelo e eu cuido, de maneira que de dia ele tem proteção e à noite também tem. Porque a coluna que protegia do sol e que mostrava o caminho era a nuvem de fogo que aquecia o povo e iluminava o caminho. Porque de dia tem proteção e de noite tem direção. Mas uma coisa é: o caminho não será perdido. O caminho não será perdido. Não se preocupa com o deserto. Às vezes o nosso medo é deserto. E o deserto que vai acontecer? Não se preocupe com o deserto que possa surgir ou que vier a surgir. Pastor, então você está dizendo, está querendo ser profeta do caos? Não, mas eu tenho que deixar ciente: se você não está vivendo, no decorrer de 2025, você vai enfrentar o deserto. Posso ouvir um glória a Deus? Mas ninguém quer, né? Mas sabe de uma coisa: se Deus te permitir entrar no deserto, Ele não te deixará sozinho. E aqui nosso meu povo começou a caminhar. Tinha direção e tinha proteção durante o dia. Tinha claridade à noite e aquecimento, porque à noite no deserto é muito quente, muito frio. Deus, ele nos protege em tudo. Mas olha que interessante, vamos para o capítulo de número 14. O capítulo de número 14 inicia assim: e o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem. Mas é avançar sempre. Mas o Senhor fala assim: diga aos israelitas que voltem e acampe em frente a Pi-Hahirote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zephon. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. E eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. Os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor, e os israelitas obedecerão. Olha para mim aqui. Encerra. E os israelitas obedeceram. Mas não era uma direção fácil, Walter. Pedro, olha só que coisa. Eles estão caminhando em uma direção, uma promessa. Mas Deus fala: Moisés, fala para o povo voltar. Mas quando você está avançando, ninguém quer voltar. Por quê? Porque voltar vai atrapalhar a minha caminhada. Isso é quando você volta pela sua decisão. Isso é quando você volta se algumas circunstâncias aparecerem no caminho. Mas quando Deus falar para você voltar, volte, irmãos. Só que olha só, Ele manda voltar. Só que não é para voltar para qualquer lugar. Ele fala: volta e vai, acampem. Quer dizer, olha, vocês estão avançando. Olha só, eles estavam andando de dia e estavam andando de noite. Não pararam. Nada impedia a caminhada. O povo então saiu feliz, porque eles viram sinais na saída. No 10ª praga, então, eles viram a grandeza de Deus. Quando eles passaram ali nos umbrais da porta, o sangue e o anjo da morte passou e não matou ninguém. Eles falaram, viram o cuidado de Deus, viram que Deus cumpre aquilo que fala, e Ele faz exatamente como Ele disse. Ele não usa caminhos para cortar, não, Ele tem um caminho.
Por isso, Deus ele não tem um projeto para a sua vida, um plano A e um plano B. Deus ele tem um plano para a sua vida. E se você sair do plano, Ele vai te esperar a retornar. Talvez Ele ainda crie algumas situações para que você retorne, mas o plano ele não muda, permanece o mesmo. Ele não fará um plano B para te trazer de volta para o A, não, mas Ele ficará no plano A, porque o plano que Ele tem para a sua vida é um só e não muda. E o profeta falou que dizendo assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Eu sei os planos que eu tenho ao seu respeito. Não é plano de mal, mas é plano de bem. Só que eles voltam e falam para acampar. Agora quando fala para acampar perto de Pirairote. Sabe o que significa Pirairote? Encurralado, preso. Algumas outras traduções dizem que significa beco sem saída. É difícil, Kelly, imaginar um Deus que é amor, que nos dá um grande livramento, que nos guia em meio a um deserto. De repente ele fala para nós voltarmos. E não é somente voltar, é para acampar. Tanto lugar foi para acampar logo em Pirairote, onde significa encurralado, onde significa preso, ou em outras traduções, beco sem saída. Mas a Bíblia, nós encerramos o versículo dizendo que todos os israelitas obedeceram a Senhor. Eu quero falar sobre obediência. Nessa madrugada, refletindo sobre isso, o que é obediência? Se alguém chegar para você e falar: o que é obediência? O que é, Pedro, uma obediência? Falar: pastor, obediência é fazer o que te mandou fazer. É só isso. Mas a essência da palavra obediência, sabe qual que é? É você fazer o que você não quer, mas fazer com excelência. Aí eu vi um glória a Deus lá no fundo. Porque não é confortável você ouvir que Deus vai falar, pode falar para você fazer o que você não quer. Mas se você fazer o que você não quer, mas fazer com excelência, porque Ele mandou, você vai ver que a obediência gera. Só que aqui chega, eles acampam nesse lugar, e eles falam que tem também, eles estão de lado de Migdol e Baal-Zefão. Migdol significa palco, significa torre. É onde os egípcios ficavam para observar os inimigos. Agora pensa bem, Deus tira eles, coloca eles no beco sem saída. De um lado tem um lugar que era conhecido como torre, Migdol, que era conhecido como um palco, onde os inimigos costumavam ficar para ver os seus adversários. Do outro lado tinha Baal-Zefão, que significa Baal do norte, Senhor de Zefão. Em algumas outras explicações diz que nessa região vivia canibais. O que canibal faz? Como gente viva, carne humana. Então olha só, um Deus de amor guia seu povo a uma promessa. Eles estão indo, fala para eles voltarem, fala para eles acamparem num lugar que é um beco sem saída. De um lado tinha uma torre, tinha um palco que os inimigos usavam para ver o inimigo. Do outro lado tinha canibais, tinha um lugar que tinha um nome de adoração a outros deuses. O povo olha tudo aquilo e fala: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito para você nos trazer aqui, para morrermos aqui? Nós falamos para você que nós não queríamos sair de lá, que fosse era para morrer lá, porque lá pelo menos nós tínhamos pepino, cebola. E agora, como acreditar e como continuar obedecendo um Deus que te põe num beco sem saída? Só que para Moisés, Deus falou: eu vou colocar vocês aí, vocês podem acampar, e eu vou confundir o rei do Egito. Eles vão olhar vocês e eles vão falar: estão perdidos, estão sem caminho, não sabe nem para onde ir. O Deus abandonou ele no caminho. Ei,
É isso que o inimigo muitas vezes fala para você. É isso que talvez no ano passado você ouviu muito. É isso que talvez você pode ouvir esse ano. Falar, mas cadê o seu Deus? Já perdeu o caminho, não sabe nem para onde ir. Está parecendo uma barata tonta. É essas palavras que Deus fala para Moisés. Olha só, o rei do Egito vai olhar para vocês e vai falar, eles não têm direção, eles não sabem para onde ir. Mas nós falamos que a Bíblia nos ensina que a obediência gera. E a bênção que é ser chamado de barata, que não sabe nem para onde ir. A obediência é as pessoas olharem e falar, tá vendo? Agora não tem caminho, não sabe nem onde vai andar. O Deus abandonou no meio do deserto, porque em frente tinha um mar vermelho. Daqui a pouco o povo começa a olhar, e quando eles veem uma fumaça, porque Deus havia colocado no coração de Faraó, persegue. Faraó junta os seus melhores carros, 600 carros, junta todo o seu exército e sai em busca do povo, porque eles falam, nós deixamos os nossos escravos irem. Ei, outrora nós éramos escravos de Satanás, onde ele nos prendia e fazia de nós como marionetes. Mas hoje o Senhor nos purificou, nos limpou e tem nos transformados para a honra e a glória do nome dele. Mas ele não desiste. Ele quer levar nós de volta de onde nós estávamos. Foi assim que Faraó, mas quando o Faraó está perseguindo, uma nuvem sobe, o povo quando olha fala, Faraó está vindo. Aí eles clamam para Moisés e falam, Moisés, e agora o que nós vamos fazer? Moisés vira, e a hora que ele vai falar com Deus, Deus fala assim, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Você fala para o povo marchar, e você tem na sua mão o quê? É cajado, é autoridade. Estende a autoridade sobre esse que está impedindo a sua caminhada, que você vai ver o que eu vou fazer. Moisés se enche de confiança, olha para o povo e fala, Deus falou, marche. De um lado um palco que o inimigo vai ver a derrota, do outro gente que come gente viva. Atrás está vindo o Faraó, na frente tem o mar. Deus está brincando? Mas parece que quando tudo aconteceu, o povo ouviu e obedeceu. Quando eles marcharam, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Nada. O povo falou para Moisés, Moisés fala para o povo menos Pedro, vendo tudo aquilo, eles começam a marchar. A hora que eles dão o primeiro passo, nada acontece. Eles dão o segundo passo, nada acontece. Aos olhos dele tudo era a mesma coisa. Era um monte de um lado, era canibal do outro, era o rei do Egito com todo o exército vindo e o mar. Nada mudou. Mas a Bíblia fala que era noite. A coluna que para o povo de Deus trazia claridade à noite, fez com que os inimigos ficassem na escuridão. É assim que Deus vai fazer com você nesse ano. Deus vai confundir os inimigos. Deus vai trazer confusão, que eles vão estar às vezes perto de te pegar, mas não vão conseguir te enxergar. Durante a noite, a coluna de um lado trazia claridade e do outro lado era escuro. De um lado mostrava um caminho que não se via, porque era o mar. Do outro estava escuro, os inimigos não conseguiam enxergar. Mas a Bíblia fala que do Oriente um vento foi formado. E pesquisando essa noite, sabe o que tinha no Oriente, igreja? Quem sabe? Quem quer saber? Diga amém. Só 3 pessoas? Quem quer saber o que tinha do Oriente? Quem quer saber? Então, sabe o que tinha no Oriente? Deserto. Lá no Oriente tinha um deserto, onde o vento soprava. Mas Deus, lá do outro lado do mar, deu uma orientação a Moisés: fala para o povo marchar. Lá do outro lado o povo ouviu, porque a fé vem pelo ouvir. Eles viram o mar,
não viram nada mudando, mas falou para marchar: eu marcho. Não estou vendo, mas eu marcho. Só que enquanto eles estavam marchando, calma, segura o glória, do outro lado, lá no Oriente, Deus desvia um vento que estava no deserto. E o vento que vinha pelo deserto, Deus desvia e coloca ele na direção do mar. Aleluia, tem mais, né? Aleluia, vai ficar melhor ainda. Por que Deus usou o vento do Oriente? Por que Deus usou? Não podia ter usado outra coisa? Por que Deus não soprou? Porque para mim, irmãos, até ontem, essa noite, foi Deus que soprou. Mas eu tentando, a Bíblia falar que o vento veio do... Não é isso, pastor Maurício? Não é isso, pastor Soni? Veio do Oriente. Mas por que Deus trouxe o vento do Oriente? O que acontece com o vento no deserto? O vento do deserto, ele traz frescor. O que tem no deserto, irmão? O que mais tem no deserto? Calor. O vento do deserto estava trazendo o que? Calor. Porque Deus não ia abrir somente uma estrada. Ele estava abrindo uma estrada que tinha que ser pavimentada. O vento do deserto, quando ele veio com calor. Porque quando ele começou a bater no mar, as águas se abriram. E o céu, e o solo. E o solo. Não foi à toa, secou porque o vento era quente. O vento vinha do deserto. Ei, deserto é também o lugar que Deus trabalha. Deus pegou um lugar que ninguém espera nada, trouxe o vento do deserto e... Enquanto o povo de um lado marchava, não via nada mudando, mas obedecendo, marchava. Eu não quero, mas eu faço com excelência. A minha vontade era de ficar. A minha vontade era de falar: Faraó, tem misericórdia, eu volto a ser o seu escravo. Não, mas falou, então eu vou obedecer com excelência. O que? Eu vou marchar, não estou vendo. A cada passo a água não mudava, mas eles continuavam, e era noite. Mas durante toda a noite o vento quente do deserto foi abrindo o mar e foi secando o lugar para se passar. Quando o povo foi chegando, eles viram algo lá do outro lado se abrindo. Quando se abriram, a alegria tomou conta. E aí era uma chácara, né? Quando você vê que a vitória está chegando, não é assim? Você vem para a igreja com o peito estufado, dando glória a Deus, aleluia. Uma pessoa pisa no seu pé, você fala: Deus abençoe, meu irmão. Eu tomo de posse da bênção, nada tira a sua paz. Assim o povo viu o negócio se abrindo. Mas tem uma outra característica que tem no vento que vem do Oriente. O vento que sopra no deserto, além de ser uma massa de ar quente, ele tem o que? Força. Porque não é assim? Rapidamente aqui tem dunas, daqui a pouco ela foi para lá. Tem um monte que está vindo, daqui a pouco vai para lá. O vento, ele tem força. Deus usou o vento do Oriente, porque ele vem trazendo calor para secar o caminho onde você vai passar. E força, porque não era somente abrir o caminho, mas era para manter as paredes. As águas ficaram como paredes. E como se manteve? A força do vento que veio manteve uma parede de água do lado direito, uma parede de água do lado esquerdo. E o povo chegando próximo de onde era o leito do rio. Mas agora não tinha mais nada, mas era a terra seca. Durante a noite, onde as pessoas acham que é luta, é tribulação, Deus trabalhava a favor daqueles que obedecem. E já quase pela manhã, eles começam então a adentrar aquele mar, olhando para um lado direito, uma parede de água, irmãos. Eu fiquei refletindo nessa noite, falei: qual milagre foi maior? Abrir o mar, secar a terra ou manter as águas? Eu não sei, irmãos. Porque tem assim, Deus vai produzir nesse ano na sua vida milagre que você não vai conseguir explicar. Eu vou repetir para você entender e acreditar. Deus vai produzir esse ano na sua vida milagre que você não vai saber explicar.
Mas quando você não souber explicar, viva. Quando você não souber explicar, que ande, caminhe, mesmo sem saber. Olha, fala, eu nem sei o que mantém essa água parada, mas eu vou caminhar, porque tem terra seca e tem o outro lado lá. E aí eles falam que eles foram caminhando. E eles falam, imagina aquela multidão, mais de 3 milhões de homens. Qual era a multidão? Ao certo não se sabe. Sabe contar os homens, mas e as mulheres e as crianças, os animais? Agora pensa, aquele povo todo andando, entrando, carroça vindo, senhoras, outros com coisas na costa, com os filhos, porque judeu, ele tem um filho só, ficava fácil, né? Cada pai segurava seu filho, é assim? Não, irmão. Judeu gosta de ter filho, então imagine quantas crianças não tinha ali. E todo mundo chegando, e imagina, aí fica imaginando, criança colocando a mão assim, ó, vendo o peixe e colocando a mão assim. E eles foram caminhando. Aí eu fiquei me perguntando uma coisa. O vento, uma das características do vento, a primeira que eu falei qual que era? A primeira característica do vento que veio do Oriente, eu falei qual que era, irmãos? Que ele era? Não, a primeira. Forte é a segunda. A primeira característica, quente, isso aí, vamos participar. Ele era quente. Ele foi quente para secar todo o piso. Mas e a pele do ser humano? Foi queimado? Secou a terra, mas tocou a pele? Deus, ele faz milagre, ainda opera livramento. Dá para explicar? Eu não consigo explicar. Eu fiquei, como explicar isso? Não sei. Só sei de uma coisa: o vento mantinha seco a terra, mas o povo não sentiu calor. Eles continuaram andando, a roupa não se queimou, irmão. A pele não se queimou. Agora foi aí. A pastora ficou quantos dias na praia? 13? 10 dias. Pode ficar sem proteção lá no sol? Pode ficar o dia inteiro? O filó está parecendo negro lá. Do lado da pastora, ali está escuro. Se você não passar uma proteção, irmão, é queimadura na certa. O povo corria o risco de ter queimaduras. Qual queimadura foi produzida? Nenhuma, porque quando você obedece ao Senhor, Ele abre o caminho onde você não espera, e Ele te dá livramento daquilo que você não imagina. Esse é o Deus que você serve. Mas tem uma outra característica que falaram. A segunda característica que eu falei do vento, qual que era, Pedro? Ele era forte. Agora imagine, o povo estava andando. O vento não estava a favor deles, não. O vento era contrário. O povo sentiu o vento, irmão, mas a parede foi mantida em pé. O povo foi andando com dificuldade? Não, mas as paredes de água estavam em pé. O vento tinha força para manter a parede, mas não impedia a caminhada dos filhos do Senhor. Nada vai impedir você nesse ano de alcançar o que Deus tem para a sua vida. Se você obedecer, se você resolver confiar, o milagre vai se manifestar. Mas a Bíblia fala que pela manhãzinha, quando eles chegaram no meio do rio, no leito do rio, algumas pessoas já estavam do outro lado, já vibrando, mas tinha alguns no leito do rio. Deus tira a coluna que impedia Faraó. Deus parece que briga com a gente, não parece, irmão? Fala a verdade. Te promete uma terra que tem gente morando, mas fala, creia que é sua, que você vai ter vitória. O cara que mora lá é mais forte que você, mas vai na confiança, porque você é mais que vencedor. A Bíblia fala que quando eles olharam, eles viram, imagine só o medo, porque Faraó falou, avancem. Eles não somente viram o povo, mas eles viram o caminho que Deus abriu. Eles falou, avance, porque nós vamos pegar. Quando eles começaram a avançar, apareceu um anjo que era mecânico, porque a Bíblia fala que os carros começaram a perder as rodas. Vai ter coisa que você não vai saber explicar, mas Deus vai parar o inimigo e não vai deixar ele te alcançar. Não se preocupe com aquilo que vem atrás de você te perseguindo. Só obedeça aquele que está à sua frente te dirigindo. Às vezes nós paramos de avançar, e quem está nos dirigindo está falando, avance, mas você olha para trás e vê a perseguição, e a perseguição é grande, tem exército, tem cavalo, tem tudo, mas continue avançando, porque o Deus que te chamou e te falou, Ele é fiel, Ele não é leal,
Ele é fiel não a você, Ele não é fiel a mim, Ele é fiel à sua palavra. E se você obedecer à palavra de Deus, a fidelidade dele te alcança. Você não precisa correr atrás de um milagre aqui, você não precisa correr atrás de um milagre lá. O milagre vai ao seu encontro, o milagre vai se manifestar. Porque enquanto o povo começou a andar, os carros comuns começaram a perder a roda, e Faraó avançando. Só que a palavra fala no versículo de número 20. Cadê? Deixa eu ver se é isso mesmo. 25. Olha o que diz. 24. Chegou onde eu estava falando aqui, ó. E aconteceu que na vigília daquela manhã, já estava amanhecendo, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o caminho dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios e lhe tirou as rodas do seu carro. O Senhor tirou as rodas. Não se preocupe com o que o inimigo está vindo contra a sua vida. Confie no seu Deus, porque Ele é maior. Ele tira as rodas dos carros e dificultosamente os governavam. Aqui, os carros de guerra andavam com... Quem havia passado por aquele caminho antes? O povo de Deus. Teve dificuldade? Era terra seca, o vento soprava. Mas quando o inimigo veio, além de tirar as rodas, o inimigo avançou. Mas avançou com dificuldade. Não se preocupe com quem vem atrás de você. Deus não vai deixar você ser alcançado. É só para a vitória ser mais edificante. É só para o nome dele ser glorificado. Não é brincadeira não. Deus, ele não brinca, mas ele faz tudo com propósito. Ele falou: Moisés, o povo do Egito vão saber que eu sou Deus. Faraó vai entender quem é Deus. Eles viveram 10 pragas e não entenderam. Todas as nações, quando lá em Jericó eles foram entrar, Raabe falou: olha, o povo aqui, o coração já está tudo quebrantado, porque nós ouvimos falar do que Deus fez com vocês no deserto, na travessia do mar. Esse é o nosso Deus. Nesse ano não deixe que nada te pare. Nesse ano não deixe que nada interrompa os seus sonhos, porque Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Ei, tem salvação chegando na sua casa, tem milagres se manifestando. Creia. Você pode não ver, mas obedeça. Mesmo sem querer, obedeça ao Senhor, porque quando eles chegaram, o povo foi caminhando com dificuldade. O exército estava avançando, mas quando todo o povo saiu do mar, o vento parou de soprar. As paredes de água foram por terra. A terra que já não era mais seco se transformou no leito. E do outro lado, o povo cantou o hino da vitória. Vamos chegar em dezembro deste ano. É bom que tem gravado. Me lembre de nós em dezembro desse ano voltar para essa mensagem, porque você vai ter testemunho para contar esse ano. Você vai avançar onde você não imaginou. Vai ter coisas que você não vai saber explicar. Você vai falar: o pastor, deixa eu contar. Irmãos, eu quero contar um testemunho, uma bênção, mas eu não sei explicar, sabe? Mas uma porta se abriu que eu nem sei de onde veio. É assim, Deus faz. Um Deus que seca o rio, um Deus que faz parede de água. Você acha que Ele não vai fazer na sua vida? Se coloque sobre os seus pés, que eu quero orar pela sua vida. Deus tem vitória, e é na obediência, Pedro. Não será fácil, mas não para não. O chamado que Deus tem precisa ser estabelecido, porque Deus não chamou somente para sermos membros, não. Deus nos chamou para... Deus nos chamou para quê, igreja? Deus te chamou esse ano para quê? Só aqui no final, Deus chamou para quê? Frutos.
vocês vão ver frutos. Vocês vão colher frutos, as pessoas vão verem frutos, e o nome do Senhor será glorificado. Muitos vão ser confundidos, mas você não será enganado. Se no meio do ano você parecer que está sentindo perdido, sem direção, continue obedecendo ao seu Deus, mesmo sem ver. Ele vai abrir um caminho para você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu não sei se eu consegui transmitir, ó Pai amado, tudo aquilo que durante essa madrugada, meu Pai amado, o dia amanheceu, Senhor, e o Senhor estava, Pai amado, colocando tantas coisas ao meu coração. Ai meu Deus, eu sei que não é à toa que esse irmão se encontra aqui. Eu sei que não é à toa que essa pessoa está conosco do seu lar. Não é uma simples transmissão, mas é Deus te alcançando dentro da tua casa e falando: eu vou abrir um caminho que você não imagina. Eu vou operar o milagre que ninguém espera. Eu vou confundir especialistas. Diagnóstico não tem cura. Deus tem cura para manifestar esse ano. Deus tem transformação para manifestar esse ano. Mas basta uma coisa: crer, obedecer. Não é aquilo que o homem fala, mas a palavra. Tem obediência à palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor falar que você é mais do que vencedor, mesmo em meio a uma derrota, vibre pela sua vitória, porque Deus vai te capacitar. Ai meu Deus, eu oro, ó Pai amado, por essa igreja que se encontra aqui, ó Pai. Cada irmão, ó Pai amado, os irmãos que já pertencem a esse ministério, os que estão nos visitando, os que voltaram justamente hoje. É acaso? Não, é propósito. Foi propósito que o Senhor trouxe a todos nesta manhã para dizer: eu vou operar milagre, eu vou abrir um caminho. Obedeça, obedeça, obedeça a voz do Senhor. Não está vendo, mas obedece, porque você vai ver milagre acontecendo. Não vai te queimar, não vai te afogar. O rio vai se abrir e os seus inimigos não vão te alcançar. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei como, ó Pai amado, todos iniciar esse ano, Senhor. Eu sei que para muitos, ó Pai amado, é o início. Nós estamos, ó Pai amado, no 19º ano desse dia, desse mês, ó Pai. Pai amado, muitos estão com planos, projetando. A porta já se abriram, Senhor. Mas tem gente, ó Pai amado, que está, ó Pai amado, desde o ano passado, ó Pai, iniciou o ano, Senhor, já em luta, Senhor. Iniciou o ano, ó Pai amado, talvez já vivendo um deserto. Mas nesta manhã, o Senhor nos trouxe aqui para falar que do deserto vai soprar vento ao seu favor. Do deserto virá vento que vai cuidar, que vai proteger, que vai guiar, que vai direcionar. Deus vai estar à frente te mostrando o caminho, vai estar atrás te protegendo do inimigo. Mas não pare, igreja, não pare, meu irmão, não desista, retoma. Se você parou, volte no caminho que Deus, não foi Deus que mandou. Se Deus mandou, pare. Se Deus mandou, volte. Se Deus mandou, acampe. Agora se Ele não mandou, não para, não desista, volte a sonhar, volte a planejar. Nós temos Deus que realiza. E nesta manhã, Pai amado, nós oramos, Senhor. Eu não sei, ó Pai, mas talvez tem pessoas aqui que nesses dias já ouviram palavras, Senhor Deus amado, que trouxeram tristeza ao coração. Deus, visita, Espírito Santo, o nosso coração nesta manhã. Pai, cura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixa sair desta manhã aqui, ó Pai amado, marcados, machucados, Senhor. Senhor, derrama do teu bálsamo, Pai amado. Vem curar, Pai amado, as nossas vidas nessa manhã, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a cada um que aqui se encontra, Espírito, aqueles que estão conosco dos lares, e tantos quantos vão ter contato. Alcança, Senhor, trazendo cura às feridas. Senhor, que as palavras que foram contra nós não venham ser maior do que a sua palavra, Deus. Que esse ano nós venhamos ser guiados pela tua palavra, que esse ano sejamos direcionados pela tua palavra. Deus, não é à toa que o Senhor nos deu essa palavra para esse ano, Senhor. É ano de nós produzirmos frutos que irão permanecer. Talvez tem pessoas aqui que alguns falam assim: quero ver até quando vai durar. Isso aí é
passageiro, daqui a pouco vai voltar atrás. Ei, Deus te trouxe aqui para falar: não, eu te separei, eu te trouxe aqui. Talvez você ainda não está da maneira como eu quero que esteja, mas é eu que vou te transformar, é eu que vou te limpar, é eu que vou cuidar. Sou eu, o Senhor. Aleluia. Está dizendo para nós: somente obedeça, deixe eu trabalhar. Pai amado, em nome de Jesus, toda palavra contrária, todo diagnóstico, toda previsão, Senhor, tudo que foi direcionado dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar, que a nossa família não vai ser restaurada, que a cura não vai ser manifestada, Deus, traz confusão a todos esses. Faraó pensou que eles estavam perdidos, e em meio ao beco sem saída, Deus operou um grande livramento. Senhor, se porventura, Pai amado, nós nos encontrarmos no decorrer desse ano em alguma situação assim, Espírito Santo, traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós oramos e nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia. Talvez no decorrer desse ano pode vir situações que te coloquem no beco sem saída. Peça ao Senhor: Senhor, traz à minha memória aquilo que me dá esperança, Deus. Traz esse culto, porque Deus fala assim: a sua esperança se for posta em mim, o milagre vai ser manifestado e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Então você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Nós já vamos encerrar, mas eu não posso encerrar sem antes perguntar: tem alguém aqui, irmãos, que parou pelo caminho? Não importa o que te fez parar. Se Deus te trouxe hoje aqui, é somente para confirmar que Ele tem chamado na sua vida. Não importa se saiu do altar algo que fez você parar, do céu virá algo que vai te curar. Não importa se foi um irmão que te punhalou pelas costas, do céu hoje vem uma mão que te levanta e te coloca sobre os seus pés. Por isso, tem alguém aqui que se afastou, por algum motivo se distanciou, parou de congregar, ficou triste por alguma coisa, mas hoje entendeu que o Senhor te trouxe aqui para que você voltasse? Tem alguém? O Senhor quer que você retorne, porque a obra não terminou não. Ai pastor, mas Deus já fez tanta coisa. Mas isso ainda não é o fim. Deus ainda tem coisa para fazer, e vai ser esse ano. Tem alguém aqui que nunca aceitou o Senhor Jesus? Nem sabe direito o que é isso, pastor. Eu vou ter que virar crente agora? Eu vou ter que andar com Bíblia debaixo do braço? Não. Aceitar o Senhor Jesus é você confessar que você é pecador. É você confessar e dizer: Senhor, eu sei que o sangue derramado na cruz é poderoso para me purificar de todos os meus erros. É você acreditar que Ele pode transformar a sua vida de uma maneira tal. Quem vos fala aqui é alguém que Deus transformou. É alguém que outrora estava aí sem talvez perspectiva, mas eu nem esperava e nem sonhava, mas aqui estou. Se Deus fez comigo, vai fazer com você. Se eu for pegar aqui, tem pessoas que você fala: ai, será que pode? Pode, porque nem a porta do inferno vai prevalecer contra a vontade. Deus está indo em terreiro trazer pessoas de lá. E nessa manhã Ele te trouxe só criança. Tem alguém que quer confessar o Senhor? Quer retomar aos caminhos do Senhor? De casa, se você parou neste momento, ei, Deus tem propósito na sua vida. Manda uma mensagem pra gente aí, que a gente vai entrar em contato com você. Nós vamos orar pela sua vida e vamos te direcionar. Se você estiver perto, você vem para cá. Se não, nós vamos orar para que Deus te mostre, não uma igreja mais perto de você, mas uma igreja mais próxima do céu.
porque é isso que nós temos que buscar, igreja. Hoje nós queremos igrejas próximas, porque é mais comodismo. Não, busque uma igreja próxima do céu. Quanto mais próximo do céu essa igreja estiver, vai para lá, mesmo que seja distante, pode ir, porque Deus tem algo para a sua vida. Nós vamos encerrar o culto. Se depois do culto você quiser uma oração, pode vir aqui à frente que nós estaremos orando pela sua vida, em nome de Jesus. Os pastores que estão presentes, se perceber as meus irmãos virem aqui, por gentileza, vem aqui à frente para nós estarmos orando em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém?